Antes da gente seguir nessa nossa discussão sobre os projetos, então vamos acompanhar uma reportagem sobre, também que ilustra, né, essa questão da pressão das ruas, né, porque a pressão das ruas fez o Congresso tirar projetos da gaveta e propor, em tempo recorde, outras propostas que podem melhorar a vida dos brasileiros. Senadores e deputados retomaram a agenda positiva em resposta às manifestações. Educação e saúde estão na linha de frente das reivindicações. O Congresso analisa projetos polêmicos. O Mais Médicos, programa que, entre outras medidas, pretende trazer profissionais estrangeiros para atuar em áreas carentes do interior do país e nas periferias das capitais, é agora o motivo do grande embate entre as entidades que representam a categoria, o Legislativo e o Executivo. Nós não temos preconceito. Se tiver médicos bem informados, que queiram atender a nossa população, onde nós não conseguimos preencher as vagas com médicos brasileiros, nós vamos buscar atrair médicos dos vários países do mundo. Não resolve porque o que falta para esse país são ações estruturantes de fixação do médico no interior e investimento em saúde pública. Essas medidas de hoje foram paliativas, foram midiáticas e eleitoreiras. Outros projetos enfrentam resistência do Planalto. Proposto pelo Senado, o passe livre para os estudantes esbarra nas contas do governo. A presidente Dilma já disse que é inviável e tenta negociar com os parlamentares uma alternativa. Para custear o benefício, o Planalto defende 100% dos royalties do petróleo para a educação. Mas o Senado fatiou a proposta e aprovou 75% para a educação e 25% para a saúde. Falta agora o aval da Câmara dos Deputados para o projeto de lei entrar em vigor. Bom, então vamos aí pegar essa linha dos royalties. A tendência é a Câmara ratificar esses 75% para a saúde, para a educação e 25% para a saúde? Eu acho que sim. Eu acho que é importante ratificar. Também é importante estruturar esse financiamento. Não adianta nós pegarmos esse recurso dos royalties, do pré-sal, e colocar tudo e gastar tudo em 5 anos. Nós temos que estruturar para 15, 20 anos, nós darmos um salto no tema educacional brasileiro. Eu acho que, agora, a saúde requer recursos também, né? Na minha opinião, nós temos que discutir o nível de financiamento da saúde, porque nós perdemos, Eric, 40 bilhões, a sociedade brasileira perdeu 40 bilhões de financiamento e esses recursos eram destinados à saúde. Foi na CPMF, foi uma escolha ali. Agora, se você discutir agora qualquer demanda brasileira, todo mundo vai dizer a saúde. A saúde é cara, o povo brasileiro, graças a Deus, vive mais. Nós temos um sistema universal, um sistema único, que todos se beneficiam deles. O mais rico, quando quer fazer um transplante, ele não faz pelo plano de saúde, ele faz pelo SUS. Tem um programa de ambulância para quem se acidenta no Brasil inteiro, tem um programa de vacinação, de vigilância sanitária, tem um programa de remédios de alto custo, e tem um atendimento que precisa melhorar, tanto do ponto de vista de especialistas, quanto do ponto de vista dos exames. Então, esse é um tema que requer que a sociedade brasileira se debruce de como melhorar o financiamento. Mas, por exemplo, a presidente Dilma ela é contrária a isso, né? Porque, inclusive, ela defende o 100% para a educação e até recente agora nos discursos que ela tem feito, ela fala assim, muita gente aponta que precisa do passe livre, por exemplo, só que não sabe de onde tira o dinheiro, então a gente tem que ser o 100% para a educação. Isso vai criar um outro conflito. O senhor que é do PT, o partido dela, está defendendo uma outra coisa que o Planalto. Como é que a gente se resolve? O nível de conflito sobre esse tema é baixo. Não acho que ela vai tensionar mais sobre esse tema. Até porque, se você perguntar para qualquer prefeito do Brasil, ele vai querer mais do que 25%, né, Beto? Eu acho que tem muitos prefeitos que querem 50% dos royalties para a saúde. Eu acho que está bom, equilibrada a distribuição, 75% para a educação, 25% para a saúde, e nós estruturarmos esses dois sistemas para que eles possam dar conta de colocar o Brasil na sociedade do conhecimento e dar atenção à saúde a todos os brasileiros. Eric, eu acho que a grande dificuldade nessa área, o começo do debate sobre a aplicação dos royalties, ele foi um começo complexo, porque havia uma aversão e havia um fato. O projeto original,
enviado pelo governo, que destinava 100% dos royalties, tratava dos royalties do pré-sal, portanto, das áreas que seriam comercializadas no futuro. Você teria recursos, a rigor, por se tratar do pré-sal daqui a 10 anos. O Senado mexeu não só no futuro, mexeu nos royalties já existentes e na participação especial do governo, né, e fez essa divisão, o que significa, na ideia do Senado, que a partir do ano que vem possa já se ter ao redor de 4 bilhões, veja, é um recurso pequeno, mas é um primeiro recurso tanto para a educação quanto para a saúde. Lá na Câmara, houve um debate, e aí é uma contradição bastante grande com o próprio governo, se o que vai se dividir com a saúde e a educação nos royalties são apenas os dividendos dos royalties, ou você vai dividir o chamado fundo, né, nacional. O governo, e eu acho que ele tem razões objetivas, né, para chamar atenção, e nós vamos fazer esse debate com a presidenta Dilma, o governo quer dividir os dividendos dos royalties e não o fundo, por considerar o fundo algo estratégico, de futuro. Mas isso implica em ter mais, muito mais ou muito menos recursos, né? De quanto mesmo nós estamos falando, né, naquilo que está sendo legislado, né? Quantos recursos estão sendo distribuídos? E eu acho que o deputado Paulo Teixeira tem toda a razão. A questão da saúde hoje é a número 1. A educação é chave no desenvolvimento de qualquer país, e no nosso também. Mas o número 1 das ruas é o martírio da saúde pública. Então, se pudesse, inverteriam 75% para a saúde? Eu não inverteria. Eu acho que a iniciativa da presidenta de eleger a educação é importante. Agora, hoje a união dos entes federados, dos municípios e dos estados é quem menos aporta recurso. Aí vem o movimento do Saúde Mais 10, que é esse projeto de iniciativa popular que foi protocolado aí semana passada. A reunião, inclusive, foi muito tensa. Há um PLP, um projeto de lei complementar, 123, que tramita já há um bom tempo, que está na Câmara para discussão dos 10% do orçamento da saúde. Porque, na realidade, saúde não se faz nem só com médico, nem só com construção. Não adianta só construir a UPA, construir o hospital, construir o posto de segurança. Como também não adianta só o médico, é preciso o recurso, porque o gargalo do município, que é onde a saúde acontece, é a verba de custeio, é o recurso que custeia o funcionamento daquela UPA, daquele hospital, daquele posto de saúde, o custeio que alimenta o funcionamento. Mas, isso, nós temos uma crise de custeio na saúde pública que precisa ser resolvida. Mas aí não vira um cobertor curto? Por exemplo, a engrenagem não se encaixa, porque a presidente Dilma fala que é inviável... Não se resolverá só com royalties. Exato, porque a presidente Dilma fala que é inviável pagar, por exemplo, quando propôs o passe livre para os estudantes, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que a tarifa de ônibus já é bancada por poucos, né? Porque deficientes físicos, idosos, policiais já têm o benefício. Há muitas gratuidades, né? Há muitas gratuidades. Então, é possível, ele pede o passe livre. A presidente fala que é inviável porque não tem como cobrir. Porto Alegre, para teres uma ideia, Eric, essa questão do passe livre, a passagem ao redor de R$ 2,80 ou R$ 3,00, que foi o início que eclodiu toda a confusão, ela poderia ser hoje R$ 2,10 não houvesse gratuidades. Haveria uma redução muito significativa. Então, o sistema de transporte, você tem que fazer uma profunda discussão. Agora, nós, a gestão pública, temos que entender que a passagem de ônibus ela é 100% custeada pelo usuário. Então, não é razoável aceitar que município, Estado e União tributem o transporte. Seja na carroceria do ônibus, seja no pneu, no óleo diesel, no ISS, quer dizer, no ICMS do combustível. O correto era o poder público desonerar tudo, de cima a baixo. Mas é possível? O setor. Bom, era necessário, senão não vamos ter como ofertar um serviço mais horizontal à sociedade. Eu acho que o tema brasileiro agora é o financiamento dos serviços públicos. Seguramente. De um lado é a qualidade do serviço público. O que o povo brasileiro quer? O povo brasileiro é mais exigente. Nós tivemos uma década passada que a luta pela sobrevivência, a luta pelo emprego, a distribuição de renda foi e é a nossa agenda. Agora o povo está mais exigente, com razão. E ele quer um serviço de educação melhor, ele quer um serviço de saúde melhor, um serviço de transporte público
melhor. Nós temos que ver como financiar a educação. Me parece que a equação royalties resolve o tema da educação. Saúde, parte resolve, outra parte não. Nós precisamos ver como financiar a saúde de todos os brasileiros para que todos os brasileiros tenham uma saúde de qualidade. E o transporte público, o Beto tem razão. Ele é financiado no Brasil pelo passageiro. E quem é o passageiro do transporte público? É o mais pobre. Então tem um tema aqui que é o mais pobre financia os transportes públicos e anda mais devagar. Então a saída é a desoneração, aí o governo eu falha acho um que pouquinho a saída é nós descobrirmos como nós vamos financiar. A desoneração pode ser um pedaço, um capítulo do problema, da solução. Tem gente que acha que parte da solução é fazer um subsídio cruzado. Isso é, o que acontece hoje? O ônibus, ele carrega 50 pessoas, né? Ele ocupa o lugar de 3 carros, né? Então, se você quiser dar um salto no transporte público, você tem que melhorá-lo e convencer as pessoas a tomar ônibus. E, com isso, financiar aquela atividade de corredores, de mais ônibus novos que passa no horário lá no ponto de ônibus. Então, essa questão pode ser, em parte, pela desoneração e, em parte, também pela destinação da CID para o transporte urbano. A CID, que é o imposto da gasolina. Da gasolina. Tá, né? Imposto da gasolina, isso. O que nós podemos é discutir isso também, como é que esse imposto tem uma destinação eu não vou me lembrar a alíquota, essa alíquota é destinada... Agora, né, nós temos que... o transporte. O Brasil está naquele momento que é o bom momento. Nós estamos discutindo boas questões. O que nós precisamos é debater o seguinte: nós precisamos quebrar os ovos para fazer o omelete. Isso é, definir de onde virão os recursos para a destinação aos transportes públicos e para a destinação Porque aí não precisaria também um pouco de cobrança, por exemplo, se desonera a linha de produção do transporte. Mas você não precisa cobrar um pouco do empresário? O governo não dá uma relaxada nesse sentido ou não? O empresário fica mais refém. O sistema de transporte ele está linkado às políticas municipais, né? As regras gerais, por exemplo, a desoneração da indústria. O Brasil viveu muitos anos, né, pondo toda a sua energia para estimular o transporte dos indivíduos, o transporte individual, apoiando a indústria automotiva, e fez pouco apoio, a meu juízo, historicamente, no transporte coletivo, seja ele trem, seja ele ônibus, né, de qualquer natureza. Nós trabalhamos muitos anos no sentido inverso. O transporte coletivo, ele teria menos tensão se ele fosse bom. O problema é que ele não é bom. O problema é que ele quer levar o cidadão como se sardinha fosse dentro de uma lata velha, sem nenhum tipo de garantia, sem nenhuma regularidade, né, sem nenhuma condição, e isso é inaceitável. Então, há municípios e estados com mais rigor nessa fiscalização e há outros lenientes, né, ou mancomunados com esse interesse, onde o transporte coletivo não se moderniza e, evidentemente, ninguém paga alguma coisa, né, para ser mal servido. Né, ninguém paga alguma coisa para ser maltratado. E na média, hoje, no transporte brasileiro, o transporte coletivo, o que nós vemos são cenas muito ruins do trabalhador, né, por não ter prioridade de corredores para o transporte coletivo, né, e acaba que a prioridade é do transporte individual. O cidadão fica ali 3 horas para ir, 3 horas para voltar do seu trabalho, numa metrópole como São Paulo, né, onde o deputado Paulo Teixeira tem origem. São Paulo é um exemplo do sofrimento de um trabalhador no tempo. Agora, isso não é diferente em muitas outras capitais. E não é diferente. E aí você pega, a União, digamos, tributava IPI, PIS, COFINS. Agora, né, desonerou essa parte de PIS, COFINS. Os estados, onde podem, pegam a alíquota maior do ICMS sobre o óleo diesel das empresas. Onde não se tributa, as passagens são muito baratas, né? O Ceará não tributa faz 5 anos o ICMS, Pernambuco não tributa ICMS, isso faz com que você ande lá em Recife com uma passagem de R$ 2,15. Então o Estado mete ICMS se puder no máximo. O município, ISS sobre a empresa. Bom, esse somatório todo
né, não permite qualificar o transporte, né, torna ele caro e ruim. Então, esse é o desafio que o Brasil tem. Eu fiz uma comissão geral, Paulo, nós ouvimos o pessoal do Passe Livre, a deputada Luísa Erundina travou esse debate quando ela foi prefeita em São Paulo, chamamos algumas cidades que têm passe livre hoje, né, algumas delas já há muitos anos, cidades menores, é verdade, e a concepção de como financiar isso, ela é uma concepção que precisa ser avaliada. Por exemplo, tem o debate de financiar com o IPTU, o passe livre, tem um outro debate que é apostar no passe livre como forma, né, de você estimular o trabalho, o interesse, né, do desenvolvimento da cidade. Então, essas discussões nós precisamos fazer.